Boa noite a todos. Ô, gente, vocês estão quase se pegando o jeitinho. Acho que mais umas 5 ou 6 encarnações bem treinadinho, acho que vai, hein? De novo, boa noite a todos. Já melhorou muito. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar do Reino dos Céus. Quem vai falar para nós vai ser o nosso irmão Marcelino, vai nos brindar com essa bendita fala sobre esse assunto tão interessante, porque afinal todo mundo quer ir para o céu, né? Ninguém quer ir para o umbral, mas pode ficar tranquilo, todo mundo vai para o umbral. Querer não quer, mas precisa. Existe uma diferença de querer e precisar, mas enfim, a justiça de Deus é sempre mais soberana do que as nossas vontades ainda tão pequenas. Meus queridos, eu queria fazer a pergunta, tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Não, todos já mais ou menos conhecidos, que coisa boa. Ficamos muito felizes com isso. Bom, meus irmãos, vamos começar a nossa noite? E não tem jeito da gente começar uma noite maravilhosa dessa sem a gente conversar com Jesus. Mas antes eu queria fazer alguns recadinhos rápidos com vocês aqui para a gente dar uma aquecida no cérebro. A casa, ela oferece algumas atividades, algumas tarefas de apoio, de auxílio, e que ficam divulgados ali na portaria. Mas eu vou falar rapidamente alguns aqui, que é sempre bom a gente ter isso na cabeça. A evangelização, ela ocorre nas segundas, quartas, de 20 às 21 horas, durante o horário da reunião, lá embaixo, com as meninas, e aos domingos, de 9 às 10 da manhã. A pré-mocidade também, e a evangelização de bebês também nesses horários, de segunda e quarta, de 20 às 21, e aos domingos de 9 às 10 da manhã. Também nós temos a mocidade, que ocorre aqui às 14 horas aos sábados. Sintam-se convidados, pessoal. Temos também o estudo do livro O Evangelho, mais o Livro dos Espíritos e a obra de André Luiz, uma obra de André Luiz. Começa às 19h45, toda sexta-feira, é aberto, aqueles que sentirem vontade de participar, fiquem à vontade. E todos os sábados, 16 horas, nós temos um ensaio do coral da casa. É uma tarefa maravilhosa. Tem um espírito que ele chama Dr. Fritz, que ele fala que quem canta ora 2 vezes. E é uma tarefa maravilhosa a gente exercitar esse lado nosso lúdico. Muito bem, pessoal. O último avisinho, bem rapidinho. Às segundas e quartas, às 19 horas, nós temos o atendimento fraterno. Basta chegar na portaria e deixar o nome. E, ao final da reunião, pegar o receituário. Perfeito? Também, na quarta-feira, nós temos a orientação espiritual da mesma forma. Muito bem. Agora nós podemos começar. Já demos aquela aquecidinha? Sexta, às 19h45, é o estudo do Evangelho, mais a obra do André Luiz. Perfeito? Sexta-feira. Perfeito? Então, não tem jeito da gente começar um trabalho maravilhoso, falar de Jesus, falar das leis maiores, sem conversar com Jesus, né? Vamos buscar essa sintonia com o mais alto. Eu convido vocês a nos acompanharem nessa prece bendita, rogando a Jesus, esse mestre maior, companheiro, dileto de todos os momentos, que nos ampare, nos conduza nesse momento tão bendito do estudo que liberta, que esclarece, que traz a paz para o espírito ainda tão carente. Ó Divino Jesus, te rogamos que conduza o nosso querido palestrante da noite para que ele possa, através de suas palavras, encontrar em nossos corações a ressonância necessária para esses ensinamentos tão ricos. Ó Divino Jesus, nos toca, nos ilumina, nos esclarece e auxilia-nos a caminhar um pouco mais nessa bendita tarefa e seara que o Pai nos convida. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Bora. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Maior, possa encontrar guarida em nossos corações nesses minutos que vamos passar aqui falando do Evangelho, fazendo reflexões, filosofando sobre o Evangelho enquanto um apreio de espíritos superiores
que estão aí a nos atender, buscando lá no íntimo da nossa alma as nossas mais profundas necessidades e trazendo esse amparo, esse socorro em benefício de cada um. Então, o tema que nos foi proposto para falar hoje foi o reino dos céus, né? Parece coisa nova, não é isso? Mas se a gente for olhar em relação ao reino dos céus, é algo que desde mais ou menos 4.000 anos atrás, quando os judeus foram libertados da escravidão do Egito, eles saíram com aquela promessa da terra prometida, né? E aquele momento o sentimento já que aquela terra prometida seria o reino, seria aquele lugar de paz, aquele lugar aonde eles encontrariam tranquilidade. Navegaram no deserto por mais de 40 anos buscando esse reino. E continuam até hoje, se a gente for ver dentro do ensino judaico, eles ainda aguardam Javé preparar essa terra, esse lugar, esse ambiente que eles esperam como o reino dos céus. Se pegarmos outras crenças cristãs que vieram após a vinda de Jesus, todas elas falam sobre o reino dos céus. Existe mais ou menos 40 citações sobre o reino dos céus no Novo Testamento. Palavras atribuídas a Jesus. Ele sempre exemplifica o reino dos céus de uma maneira muito assim, trazia em forma de parábolas, em forma de símbolos, em forma de conhecimentos que o povo naquele momento conseguia absorver, para que esse reino ele fosse ali sedimentado. Mas as religiões modernas, muitas delas hoje, ainda hoje, dentro da religião católica ou várias outras, ou seja, coloca o reino do céu sempre em algo para o futuro. Criaram-se níveis em alguma época, primeiro céu, segundo céu, sétimo céu, e aí daí por diante, como determinando o céu em local fixo. Hoje, a gente vai encontrar muitas vertentes ainda falando do reino dos céus, como se fosse colocado como depois do juízo final, na ressurreição da carne, ou seja, aquele processo de que vamos trabalhar hoje e tal, tudo mais, mas a gente vai gozar desse reino, sei lá se quando que chegar o fim dos tempos, né? Que é colocado como o fim dos tempos em várias religiões, em várias doutrinas, e tem outras que já mais modernas vêm trazendo para a gente o reino dos céus como uma condição ali mais espiritual, esse alcance do reino do céu, um trabalho íntimo, um trabalho interior, para que a gente viva esse reino, essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia. Mas muitos de nós ainda buscam o reino dos céus de uma maneira meio que talvez equivocada. A gente busca o reino do céu como aquele ambiente, sonha-se com o reino dos céus como aquele ambiente de tranquilidade, aonde a gente vai estar ali numa eterna ociosidade, e nesse processo escravizando os anjos, né? Colocando os anjos como escravos de nós na eternidade, que vai estar ali anjinhos tocando harpas, anjinhos servindo ali uvas, delícias, e a gente naquele eterno banquete de ociosidade. Eu confesso que eu não queria muito isso não, deve ser muito chato, né? Se ficar na eternidade sem nada a fazer. Então essa compreensão do reino dos céus, ela precisa, a doutrina espírita, ela vem trazendo para a gente elementos para que a gente trabalhe melhor um pouco a compreensão de que seja o reino dos céus. E é interessante ainda a gente ver, nós vamos trazer uma fala aqui, um diálogo maravilhoso que o irmão X, né, o espírito Humberto de Campos,
traz quando Jesus, na sua primeira, depois que ele tem aquele período que ele passa lá junto com João Batista, que tem aquele período no deserto que ele vai iniciar-se aquele período de 3 anos apostolado, porque engana-se quem Jesus teve 3 anos de trabalho. Se a gente for pesquisar mais a fundo, for ver dentro da doutrina, ou seja, mesmo passagens dentro do Evangelho, ainda quando criança, ele já fazia milagres. Então, Cristo nunca teve ocioso. E a gente tem notícias naquele livro... fugiu o nome da obra, o primeiro mártir do evangelho, do cristianismo, o livro A Grande Espera, por Barçanufo, que na realidade ele conta a história dele mesmo, que o primeiro mártir do Cristo aconteceu quando Jesus estava ali em torno de 17 para 18 anos, 19, já se teve um primeiro mártir do Evangelho de Jesus, que é esse nosso irmão Barçanufo, que veio encarnar perto em Sacramento, fazendo aquele trabalho maravilhoso, que quem quiser ver, leia essa obra, e também pesquisa sobre o Barçanufo, que vai encontrar ali alguém muito espiritualizado, alguém que conseguia deslocar-se, estando presente no local, bicorporeidade, estar num ambiente diferente, fazendo parto, fazendo cirurgia, fazendo tratamentos. Então, a gente de conhecimento que eu, pelo menos, tenho, é o primeiro mártir do cristianismo, que já aconteceu mesmo antes da vinda de Jesus, nesse período dos seus 33 anos, porque ele fez um trabalho maravilhoso nesse período que nós, na grande maioria, não desconhecemos, mas aquilo que ficou para a gente como evangelho hoje é o suficiente para a gente compreender aqui tudo o que precisamos para alcançar esse tão esperado, querido Reino dos Céus. Então, lá no livro Boa Nova, psicografia do Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem uma lição que chama Primeiras Pregações. Eu vou ler só uma parte dela, porque ela é maravilhosa, e se vocês tiverem a curiosidade, tiver a obra em casa, procurem ler essa passagem, que ela é linda. Mas, em resumo, como eu disse antes, o Cristo, depois de ele passar aquele período que eles falam que ele foi tentado no deserto, ou aquele período que ele começou preparando-se para aqueles 3 anos que mudaria as nossas vidas de forma definitiva, ao voltar do deserto, ele vai até Jerusalém. E Humberto de Campos nos traz esse diálogo. Sentado como peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Conta-se os historiadores, que era muito difícil olhar para Jesus e não se impressionar. Que, inclusive, o Emmanuel, quando ainda é senador, ele coloca para a gente, na carta que ele escreve a César, que era impossível. Essa carta existe até hoje. Se procurarmos na internet, a gente vai encontrar. Que era impossível olhar nos olhos de Jesus e manter o olhar com o olhar do Cristo. Então, imagino que aquele sacerdote, ao ver aquele ser tão destacado, realmente chamou atenção. E, continuando, alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz incremente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino
é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã, com a sua gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: o que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu Jesus com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te a realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Então a gente percebe por aqui que a primeira aparição do Cristo, o primeiro momento que ele tem das perguntas que lhe é dirigida, o que ele diz que veio trabalhar foi o reino de Deus. Ele veio trazer esse reino de Deus. E nesse diálogo é interessante porque na época Atenas, Roma, o templo tinha muito poder. Aonde estão essas edificações temporárias hoje? Então, o Cristo, ele já traz ali, e depois desse momento, continua a história que é maravilhosa, que Jesus ainda foi visto no dia seguinte, observando o templo, mas no final da tarde ele parte lá pelos lagos de Genezaré, né, aquela região onde ele foi encontrar ali Simão Pedro, André e os demais discípulos, onde ele começa aquela jornada maravilhosa, mas ali a gente percebe que a vinda do Cristo foi preparar esse reino que é ofertado para nós desde lá do início, desde lá de quando o povo foi libertado de Israel, foi libertado do Egito. Os nossos antepassados foram libertados lá, né? Eu não sei qual de nós estaríamos ali trafegando no deserto, mas se ainda estivermos reencarnando até hoje, é porque a gente não aprendeu nada nesses 4.000 anos. Então eu creio que a gente já chegou um pouco depois. Mas é interessante que a gente percebe que essa promessa, essa necessidade de atingirmos esse reino, ela vem de muito antes. Então, como alcançar esse reino? Aonde está esse reino? De que forma a gente vai buscar esse reino? A casa nos solicitou a trabalhar esse tema a partir do capítulo 18
do Evangelho segundo o Espiritismo, através do item 6, aonde tem 3 passagens do Evangelho que eu quero fazer um pouco de reflexão em cima dela, com cada um de nós aqui se colocando nesse lugar. O primeiro, item 6, que ainda lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 21 a 23 de Mateus, Jesus diz o seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhe direi, em altas vozes: afasta-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Mas como assim? Pratiquei, ensinei, preguei em nome do Cristo, fui aquele que falou tanto em nome de Jesus, que tinha tanto nos lábios o doce do Evangelho do Mestre, e que, diante daquelas palavras, tantos conseguiram encontrar a cura, encontrar o repouso, encontrar a consolação. Mas como assim o Cristo vai olhar para mim naquele momento e vai falar: afasta-se de mim, vós que praticais iniquidade? E eu trago isso muito aqui para nós, né, Paulo, que temos a oportunidade muitas vezes de falar do Evangelho, de estudar, ter conhecimento dessas obras e ser simplesmente um microfone. Porque o nome da senhora? Por exemplo, a Dona Maria do Carmo vem numa palestra como essa, ouve palavras que não são minhas, ninguém aqui, o palestrante não fala de si. Ele fala das obras, daquilo que o Cristo fez, ou diante do tema que ele foi proposto, ele vai buscar os fundamentos doutrinários, ele estuda, chega aqui e fala, e ela pega aquilo dentro da necessidade, dentro da fé, do merecimento, ela pratica, ela vai atrás, ela conquista, ela consegue aquela ligação direta com o alto, e eu fico aqui, não, estou fazendo milagres. A gente vê tanto disso por aí, pensando que aquele que está falando, aquele que está impondo a mão, aquele que está fazendo isso ou aquilo, o mérito é dele. Não, meus irmãos, a gente cai nesse ponto. A gente volta na situação dos velhos fariseus, dos doutores da lei diante do templo, que Jesus dizia: ouvistes os doutores, ouvistes os fariseus, faça assim o que eles lhes fazem, porque a palavra dele traz verdade, mas não, faz assim o que eles falam, mas não aquilo que eles fazem. Porque se só ficarmos dizendo Senhor, 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 com preces prontas no lábio, mas as nossas atitudes não refletir aquilo que estamos falando do Cristo, a gente vai cair nessa situação. Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E o Evangelho também nos traz, o Cristo nos traz, que aquele que mais foi dado, mais lhe será cobrado, como também será mais protegido. Mas quem a gente está buscando essa proteção? Quem a gente está buscando esse amparo? Quais são as atitudes que vai fazer com que as nossas palavras não sejam simplesmente aquelas palavras que muitas vezes sim serão ouvidas, serão aceitas, vai levar luz a corações, mas muitas vezes a boca que fala não consegue ouvir. Ela não consegue captar. Por isso que o Cristo coloca para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E muitas vezes a gente vê padre, sacerdote, palestrante, ou isso, aquilo, outro, aquelas pessoas que se parecem os justos, aquelas pessoas corretas,
e a gente vê eles tropeçando, caindo, a gente fala a doutrina espírita, não presta. Na religião católica não presta porque tantos padres pedófilos. A reformadora, né, a doutrina evangélica não presta, porque acontece tantas coisas, pastores que seduzem ali as fiéis, ou seja, tanta coisa, mas quem está falando ali são homens cheio de defeito, como todos nós trazemos as dificuldades. E quando um cego, Jesus fala que quando um cego conduz outro cego, ambos vão cair no buraco. Então a gente tem que ter firme a nossa visão na busca desse reino, praticando sim tudo isso que ouvimos no bem, tentando colocar em prática, melhorarmos as nossas relações entre nós irmãos, em conformidade com aquilo que já conseguimos absorver do Evangelho, mas não seguir homens, porque só o Cristo disse que era o caminho, a verdade e a vida. E quantas vezes seguimos outras pessoas, aqueles que a gente coloca como sendo isso ou aquilo, a pessoa tropeça, a gente tropeça junto. Esfria a nossa fé, esfria a nossa vontade de querer seguir. Está claro para vocês? Está compreensível? Se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá bom? Nesse mesmo capítulo 18, o item 7, mais uma passagem lá do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 24 a 27, e também lá em Lucas, de 46 a 49, nós recebemos a seguinte instrução do Mestre Jesus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a tua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Então, meus irmãos, se existe mérito naquele que fala do Evangelho, que traz, usa ensinamento, que estuda, que comenta, que isso, aquilo, outro, se existe mérito ou demérito neles em praticar e estar mais próximo ou mais afastado do reino, para nós outros, quando estamos na plateia, também é a mesma coisa. Nós estamos absolvendo, nós estamos buscando esse consolo, esse entendimento para nos fortificar. Muitas vezes, diante dessas oportunidades, que a gente se prepara para trabalhar aqueles momentos que muito de nós chama de difícil. Eu já aprendi de longa data que não tem nada difícil, só tem trabalho. Simplesmente é trabalhoso. Porque se eu edifiquei, como Jesus coloca aqui para a gente, essas palavras que ouvimos, as transformamos em atitudes, as transformamos em maneira de agir, maneira de comportar, é claro que Jesus conhece as nossas limitações. Nenhum de nós vai sair daqui hoje na situação que estamos e chegar amanhã ali na frente santo, não é isso. Ele conhece as nossas fraquezas, mas o que Ele espera de nós é a boa vontade de trazer isso para dentro e trabalhar dentro das nossas possibilidades, diante das nossas quedas, diante desses momentos de provação, a gente estar se edificado sobre essa rocha que é o Evangelho de Jesus, esse sustentáculo que nos mantém de pé. Porque quando Cristo diz para a gente no orai e vigiai, né? Orai e vigiai.
Pois não sabeis o momento que o ladrão vai bater à porta. E se ele bate e encontra essa porta aberta, ele vai entrar. Esse adversário vai entrar e vai fazer grande bagunça dentro de nós. Então, o conhecimento desses ensinamentos, o sustentáculo diz, porque o Cristo não pregou facilidade para nenhum de nós. Ele só coloca para a gente que é possível que ele venceu o mundo, mas que nós outros vencêssemos a nós mesmos. Então, se ouvimos, trabalhamos, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, não estamos melhores nem piores do que aqueles que caminham do nosso lado. A gente tem um apreço de irmão que a gente fazer as nossas experiências no bem. Deus é tão misericordioso que Ele coloca nos ao lado de pessoas que vai nos dar essa oportunidade, vai nos oportunizar a prática do Evangelho, a prática do amor e da caridade. Porque se assim não fosse, como a gente ia sedimentar em nós essas virtudes? Como iria trabalhar em nós? E como vamos estar preparados para isso? É bebendo na fonte, nessa luz, nesses ensinamentos que são imortais, nessas palavras que são para sempre, porque momentos de provação vai bater na porta de todos nós. Bate na porta do rico, bate na porta do pobre, bate na porta do letrado, do iletrado, porque estamos num mundo de provas e expiações, e a misericórdia divina nos coloca aqui para que possamos nos redimir, para que possamos nessa relação, fazendo o bem, receber o bem, amando, ser amado, sustentando, ser sustentado, trabalhando bem em prol do outro, receber toda essa gama de misericórdia que vem do alto. E nesse processo, essa passagem vem falar justamente isso, que nós não sejamos simplesmente ouvintes, como a gente vai também lá no capítulo 13 de Mateus, quando vem falando o capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, que Jesus vem falando, trazendo as parábolas do reino. A primeira é do semeador, o semeador saiu a semear, e que sementes caiu em terrenos diferentes, umas veio logo os pássaros e comeu, aquelas outras sementes caiu em terreno pedregulho, que começou a brotar, mas logo o sol queimou, aquelas outras que cresceu no meio do espinho, e logo o espinho, ou seja, as coisas da terra veio e nos sufocou, e tem toda essa correlação, e tem aquela outra, que caiu na boa semente, na boa terra, naquela terra preparada, mas esse preparo é nosso. O preparo desse terreno para receber essa semente do semeador é esse trabalho interior que nós fazemos, e essa dá fruto. 1 por 100, 1 por 60, algo mais ou menos parecido. Não lembro exatamente as palavras que estão lá, mas se interliga porque é nesse trabalho de ouvirmos, sedimentar e colocar em prática esses sentimentos que Jesus resumiu muito bem para a gente, quando foi perguntado qual era o maior mandamento, e ele coloca que o mandamento maior é amar a Deus com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. Esse é o maior e o primeiro mandamento, mas tem outro semelhante a esse, ou seja, coloca no mesmo nível, que amar ao próximo como a si mesmo. Mas para amar, para trabalhar, para fazer isso, aquilo, a gente não vai encontrar um enfermeiro conseguindo fazer ali um bom curativo, cuidar bem de um paciente, fazer uma boa medicação, se ele não se preparar, se ele não estudar, se ele não tiver bem preparado para exercer aquela atividade. Da mesma forma são as coisas de Deus. De mesma forma são as coisas do Cristo em nós. Nós precisamos trabalhar, preparar, estarmos firmes, vigilantes com esses ensinamentos em nós, para que no momento, naquele instante da nossa estrada de Damasco, como Paulo teve aquele encontro com Cristo, a gente não sabe qual é o nosso momento. Paulo estava preparado. E ele conseguiu caminhar em frente. Da mesma forma, Emmanuel,
há mais de 1000 anos, mais de 2000 anos atrás, quando ele tem aquele encontro com Jesus, naquela tarde, logo depois que ele escreve aquela carta ao senador, que a filha dele estava muito doente, e Jesus fala para ele que a filha dele, quem que tiver curiosidade, leia o livro Paulo e Estevão, que vai encontrar, há 2000 anos, né, que vai encontrar essa passagem, e ele encontra com Jesus, não consegue sustentar o olhar, o senador romano cai de joelho e Jesus fala para ele: podes me seguir agora ou daqui a milênios? Ele perdeu aquela oportunidade. Milênios depois, tempos depois, ele revolta porque o Pai sempre dá essa oportunidade. Mas para nós pode ser hoje. O momento pode ser esse de tomarmos essa decisão, nesse encontro com as nossas oportunidades, que muitas vezes na nossa vida a gente classifica como dificuldade, de tomar uma nova decisão. Tornar-se santo, não. Ainda somos pequenos, mas nós podemos nos tornar melhor do que nós mesmos. Podemos ter atitudes a cada dia mais dignas, que mais vai nos aproximar desse reino do que afastar-nos dele. E dando continuidade, eu falei que eram 3 passagens, né, que tinha ainda no capítulo 18, a partir do item 6 ao item 8. Tem outra que é curtinha, mas é bem complicada. Só uma questão que eu acho interessante, nessa passagem da prudência da construção da casa na rocha. Eu acho tão interessante o quanto que ela é vinculada com o livre-arbítrio da escolha de fazer a casa desse local e com a lei de causa e efeito. Hoje a gente vive isso nas escolhas reais, normais da vida do cotidiano, colocando ainda, muitas das vezes, nas escolhas, pessoas que a gente ama nós mesmos em risco, por falta de prudência, e num segundo momento, mostrando essa casa edificada na areia como algo do cotidiano nosso, o que a gente está passando como sociedade. Então a gente perceber isso, esse casamento com as leis de causa e efeito e com o livre-arbítrio é muito interessante. Sobre esse raciocínio de que eu não estou no reino dos céus consciencialmente porque eu coloquei minha casa em areia. E aí perdi tudo. Fui para o desespero. Estou com o psicológico abalado, e aí você começa a ter todo o aspecto das consequências disso. Só fazendo esse vídeo. Muito obrigado, muito bem colocado. E o item 8, eu acho que ele vem colaborar bem nesse ponto que você tocou, que quando Jesus traz para a gente, ainda lá em Mateus, no Sermão do Monte, agora no capítulo 5, no versículo 19, ele coloca para a gente: aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Então, meus irmãos, não é só para a gente. A questão é que a responsabilidade nossa diante de conhecermos esses ensinamentos do Cristo e, de alguma forma, adulterá-los, porque a gente vai ver a palavra adultério, a gente vai ver no Evangelho, mas aqui entra o adultério. Adulterar esses ensinamentos, violá-los, ensiná-los de maneiras contrárias, não por palavra, mas através dos nossos atos e atitudes, nós estamos afastando disso que... Fugiu seu nome? Neilton trouxe para a gente dessa parte conscienciosa da nossa mente. Porque a gente, muitas vezes, a gente fica naquela... Deus vai me julgar. Não, gente, Deus não julga ninguém. Deus não julga, como também não privilegia a ninguém. O julgamento nosso baseia-se naquela pergunta que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, que coloca: aonde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência.
ela está escrita na nossa consciência, e essa lei imutável, essa lei inviolável, que rege todo o universo, que rege a todos nós, é que dá as bases para o julgamento. Se eu aprendo, se eu compreendo, se eu adultero através de palavras ou através de atitudes, a minha própria consciência me coloca em desequilíbrio, me coloca em situações de reparação. Eu tive o livre-arbítrio de adulterar, mas eu terei o compromisso de voltar e reajustar. E é tão doloroso aquele momento do reajuste. A gente reclama tanto quando a gente tem que devolver, que temos que colocar as coisas nos lugares que nós bagunçamos. Mas é da lei. Nós não vamos caminhar para esse reino de paz, para esse reino de tranquilidade, se a gente não conseguir trabalhar, libertarmos daquelas situações que nós, em algum momento, desequilibramos. Mas o bom é que a gente está evoluindo, ninguém regride. Eu gosto sempre de dizer, o Evangelho é tão bom que a gente vai encontrar lá, que Pedro colocando para a gente que um gesto de amor cobre a multidão de pecados. Se pagarmos um cêntimo da dívida, se considera essa dívida quitada, porque eu fico olhando para mim. Marcelino, esse ser que está aqui hoje, ele está no seu melhor momento. Eu nunca fui melhor do que eu estou agora em relação à minha compreensão, à minha vivência em relação ao Pai. Porque Deus jamais vai me permitir regredir. E eu olho para mim diante das minhas atitudes, diante das coisas que eu ainda me permito fazer, eu falo, eu tendo a oportunidade de conviver com o Evangelho, como eu convivo, e ainda me permito fazer tantas coisas. Vamos olhar esse negão há 100 encarnações atrás, 20, 50, 30, 5 encarnações atrás. Quanta atrocidade eu estava cometendo. A misericórdia divina me situou aqui hoje, com a oportunidade de conhecer o Evangelho, com a oportunidade de conviver com irmãos que vão me dar a oportunidade de trabalhar isso. Esse sentimento de boa vontade de querer melhorar, e percebendo que se o meu esforço for mínimo, tiver boa vontade, mesmo que eu caia, mas procurando me manter de pé, quanta dívida está sendo quitada. É maravilhoso saber disso, que um pequeno esforço, se eu devo R$100, pago R$1, a dívida está quitada. Que bom. Então que a gente comece a observar esse reino, a conquista desse reino, porque quando a gente vai lá em... não anotei. O reino de Deus, lá em Mateus, não lembro mais o capítulo, mas eu só anotei a passagem. Foi certa vez, então, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Então esqueça aquela ideia de um local, esqueça aquela ideia de encontrar um paraíso. O paraíso é conquista íntima. Do mesmo dia, nós que ainda temos muito desequilíbrios, aquele dia que a gente amanhece, que parece que o dia está todo maravilhoso, fazemos a prece, as coisas estão tão bem, tudo parece sorrir para a gente, tudo gostoso. Parece que a gente está vivendo o reino, né? Aquele reino de paz, família em paz, isso ou aquilo. Mas naquele mesmo dia, depois do almoço, acontece aquela coisa
Aquela situação que fomos preparados ali com o nosso anjo guardião, no plano espiritual, recebemos tanto auxílio para manter aquele equilíbrio, essa benécia em nós, para que a gente, quando tivesse aquela provação no final da tarde, estivéssemos preparados. Aí alguém chega o anjo de guarda do Neilton lá, fala: Marcelino não está preparado, vai lá, Neilton, porque você está precisando beber um pouco daquela paz, daquela tranquilidade, daquele amor, daquela situação. Ele vai compartilhar com você aquele melhor. Mas só que o Neilton vem, não do jeito que eu quero que o Neilton chegue. O Neilton vem como ele está, em desequilíbrio, gritando isso, aquilo, ou através de uma calúnia, de qualquer forma. E quando o Neilton chega até mim, aonde eu poderia, naquela oportunidade, crescer e auxiliá-lo no equilíbrio, o que eu faço? O contrário. Eu absolvo tudo de negativo que está com o Neilton, pego aquilo em mim e despenco. Caio lá no chão. Então, como é que a gente fica? Quantas vezes isso acontece com a gente? Parece que está tudo muito bem, até que alguém chega e pisa no meu calo. Aí tudo azeda. Quanto tempo a gente demora para voltar ao equilíbrio? Quanto tempo, quantas preces, quanta oração, quanto exercício, tanto passe que a gente recebe ali do nosso anjo guardião, buscando nos reequilibrar, para que a gente volte a viver um pouco desse reino. Quando, se estivéssemos estado vigilante, como Jesus fala, o vigiar e orar, pois não sabei o momento que vai chegar a oportunidade de provar que já tem sedimentado em vós um pouco do reino. Se eu tivesse nessa vigilância, eu iria sair tão bem. Falei: graças a Deus, eu consegui auxiliar o Neilton. Graças a Deus eu mantive a minha tranquilidade. Então é por isso que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 para a gente fazer esse inventário diariamente, né, das nossas atitudes durante o dia. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, para a gente fazer esse inventário de como que foi meu dia. Quais as oportunidades bateram à minha porta e quais eu verdadeiramente consegui manter esse reino de equilíbrio em mim e quais eu perdi. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer esse inventário, a gente começa a olhar só o ponto negativo, só o ponto onde a gente teve falha, só as nossas dificuldades, e esquecemos de olhar para as nossas vitórias sobre nós mesmos, pois essas vitórias que a gente tem dentro da nossa alma, isso nos dá uma força, gente. Quando a gente começa a observar o bem que sai de nós, as mudanças que nós já estamos conseguindo sustentar em nós, na vivência desse reino, e isso nos ampara tanto. Então que a gente começa a observar mais. Eu gosto sempre, nas terças-feiras, quem já passou aqui pelo tratamento, é algo que eu sempre coloco para as pessoas, que nesse processo do autoconhecimento, para saber realmente quem somos, porque Jesus coloca para a gente, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que a gente observe as nossas reações. Como eu reajo a isso ou aquilo, principalmente as situações que vêm para testar ali o nosso orgulho, o nosso egoísmo. O que vem primeiro à nossa mente, à nossa língua? É aquela de: opa, deixa eu ver se isso que está chegando até mim tem algum fundamento, se eu posso trabalhar isso para me tornar melhor. Ou a nossa reação já é de jogar para fora toda a podridão que tem dentro do nosso coração. Não humilhamos o outro, não agredimos muitas vezes para aquela educação forçada, ou mesmo com medo de fazer o ridículo, mas aqui dentro estamos todos em desequilíbrio. Isso é ruim? De maneira nenhuma é ruim.
é a oportunidade de conhecermos, de começar a ter ciência de nós mesmos, para fazer esse processo de transformação, nas palavras antigas, né? Tirar o inferno interior e colocar o céu, esse reino de paz. Porque eu fico muito encucado com isso, porque a gente vê, quando a gente fala hoje, que a Terra está passando nesse processo de provas e expiações para um mundo de regeneração, o nosso grande medo é de sermos degradados, não é verdade? Eu não quero saber se eu mereço ou não estar na Terra ou num planeta mais evoluído que a Terra. Eu estou com medo de ir para um lugar menos felizes. Mas quantos irmãos do plano superior estão reencarnados, a espiritualidade está falando que estão reencarnando para nos auxiliar? Tantos que vêm por amor, será que eles perderam o reino? Será que eles perderam aquele reino interior, aquele reino de paz, esse reino de Deus em si mesmo? Vamos caminhar um pouco mais. Esses espíritos missionários, tantos que caminharam aqui, que a gente tem notícia, vamos pegar da época de Jesus até os dias atuais, tantos santos, tantos seguidores fiéis de Jesus, que passaram e deixaram um exemplo maravilhoso para a gente. Será que enquanto eles estavam passando por todos os flagelos que nós proporcionamos a eles, será que eles perderam o reino de Deus? Não, meus irmãos, porque o reino de Deus está entre nós, como diz Jesus. Ou, colocando em outras palavras, estar dentro de nós. É questão de consciência. Será que o Cristo que veio estagiar com a gente nesse processo que ele passou aqui, nesse período que ele teve, as dores que conseguimos lhe imputar, lhe proporcionar, será que tirou o reino de Deus dele? Então o nosso medo não deveria ser o de sermos degradados nesse processo de transição para mundos inferiores por simplesmente estar lá, mas sim porque eu vejo hoje, e a gente vê em obras, famílias com tamanho desequilíbrios, famílias atravessando grandes problemas, mas sempre dentro dessas famílias tem uma mãe, tem um pai, tem uma tia, numa serenidade, numa capacidade de afeto, numa capacidade de acolhimento, numa capacidade de amor tão grande, que aquela pessoa só pode estar ali por missão. Quem não leu a obra Alcione, leia. Ver aquele espírito que já estava lá em Sírios, que se permite voltar à terra para auxiliar aquele que um dia foi seu grande amor. Renúncia, no livro Renúncia. Vamos mais próximo aqui, que nós vimos recentemente o filme Nosso Lar, muitos de nós lemos o livro, que vimos lá a mãe de André Luiz, quando ela conversa com André Luiz sobre a localização do seu pai, ela fala que o André, seu pai, está nas regiões umbralinas, muito difícil, passando por provação muito grande, porque nesse momento ele está sendo subjugado, ele está sendo vampirizado por aqueles dois espíritos femininos que foram a sua amante durante no período que nós vivemos juntos na Terra. Então seu pai hoje está em grande sofrimento, e também aqueles espíritos, está lá na obra Nosso Lar. E André todo preocupado, ela falando: calma, André, a situação já foi tomada, já foi resolvida. Seu pai está se reencarnando, e eu logo em seguida voltarei e serei novamente a sua esposa, e vamos receber esses dois espíritos que antes era sua amante, que hoje lhe é
os obsessores para que nós possamos todos melhorar. Então, gente, a capacidade do amor que nos coloca nessa situação de reino, nessa condição de abraçar o irmão, naquilo que Jesus coloca para a gente fazer o outro todo o bem que gostaria que fosse feito a vós mesmo, amar o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, se doar de tal forma a sustentar. Deus não seria Deus se permitisse que um ser trabalhando nessa situação perdesse o seu reino interior, perdesse a sua capacidade de amor, porque a dor da carne, ela é passageira, ela é efêmera. A dor da alma também passa. Mas a paz interior daqueles que estão trabalhando as virtudes do Evangelho, que está sedimentando essa casa sobre a rocha, para essa paz interior, essa consciência tranquila, que fez o seu melhor, que trabalhou o seu melhor, que entregou o seu melhor, que não tem a pretensão de mudar o outro. Porque muitas vezes, quando a gente chega perto de alguém para auxiliá-lo de alguma maneira, nosso primeiro impulso é de mudá-lo. Não, fulano de tal tem que parar de fazer isso, tem. Gente, Deus respeita o nosso livre-arbítrio e nos oferece todo o melhor. A natureza está aí maravilhosamente bela. Todos os dias o sol nos ofertando essa oportunidade, à noite para tranquilidade. A gente muitas vezes não para observar o ar maravilhoso que enche os nossos pulmões a cada instante, essa dádiva divina em nosso benefício. Tudo que Deus nos oferece de melhor, mantendo-nos o sustentáculo e não nos impondo nada, deixando-nos a liberdade. Por que a gente quer impor a nossa vontade no irmão? Porque não só agir em relação a ele, em conformidade com aquilo que já sabemos que estamos recebendo do alto. Para que falar do Evangelho? Não há necessidade. Pregar o Evangelho não é falar do Evangelho. É isso que nós vimos aqui. É vivenciar o Evangelho. Que o Evangelho possa sair de nós em forma de atitudes. Ele possa sair de nós em forma de exemplo. Porque se a palavra de alguma forma consola, auxilia, o exemplo arrasta. O melhor que podemos ofertar ao outro, na sedimentação dessa nossa casa na rocha, e essa rocha entendendo ela como Cristo em nós, o Cristo vivo em nós, é apresentar o nosso exemplo de boa conduta. Fulano está chegando com fofoca, ele tem todo o direito de fazer a fofoca, mas eu tenho o dever de fazer com que ela morra ali, que ela não prospere. O outro está fazendo isso e aquilo, se ele estiver prejudicando só a ele vai dar conta dele mesmo a Deus. Mas se ele está fazendo algo que esteja prejudicando a coletividade, eu tenho o dever de alertá-lo e, de alguma forma, alertar aqueles que podem, de alguma forma, inibir o mal maior. Então a gente tem que estar muito atento nas nossas atitudes, como agir, e sempre que tivermos dificuldade em relação a isso, vamos parar um pouquinho, vamos pensar. Se fosse o Cristo aqui nesse momento, e Ele vai estar do nosso lado, qual seria a sua atitude? Será o que Ele faria? Pois podemos ter plena certeza que naquele momento, se a gente fizer aquilo com essa busca, com essa esperança, com essa boa vontade de ouvir o conselho do nosso anjo guardião, algo de maravilhoso vai surgir na nossa mente. Talvez o silêncio, talvez afastar alguma palavra ou alguma atitude, mas quando agirmos pedindo auxílio ao Cristo, sempre a gente vai alcançar. Então, esse reino de Deus, ele não vem com aparências exteriores, ele não depende de lugar, ele não depende de ambiente.
porque eu posso estar num ambiente como esse aqui, um salão, onde tem todo um equilíbrio espiritual, e a gente sente essa paz, essa tranquilidade, mas se eu tenho um adversário muito ferrenho, que eu não estou em paz com ele, que eu tenho muita dificuldade, se ele entrar por aquela porta, talvez ele nem me viu ainda, mas que eu bater o olho nele, toda essa paz, toda essa tranquilidade, todo esse ambiente harmonioso, não é capaz de manter em mim a serenidade. Porque o desequilíbrio não depende do exterior, ele depende do meu interior. Quando a gente é convidado pelo Cristo a perdoar quantas vezes for necessária, é para que a gente tenha esse processo de libertação. Não nos mantenhamos algemados àquilo que não nos leva ao reino. Não vamos nos prender àquilo que nos afasta dessa convivência íntima com o reino de Deus em nós. E o perdão é libertador. Qual de nós aqui não tinha ali, talvez, não já passou por situação de termos alguém que a gente está muito, sei lá, numa situação muito desagradável, não vou falar ódio, porque é uma palavra muito forte, mas depois tem aquele processo de reconciliação, que conseguimos chegar a um consenso. Que bom! Que paz que traz, que tranquilidade. Por isso que o Cristo nos recomenda reconciliar depressa com o vosso adversário, enquanto está a caminho com ele. Não vamos deixar que isso passe para encarnações futuras, onde a gente vai talvez demorar séculos e séculos para conseguir fazer esse reajustamento. O momento é esse, o momento é agora. Não podemos pensar que nós somos seres eternos, não teremos fins, que temos a eternidade pela frente. Mas uma coisa eu digo para vocês: presente. A única coisa que temos é o agora. Diante da eternidade, a única coisa que nós temos é esse instante. Porque quando ele passar, nós vamos conseguir colher as consequências das atitudes que tomamos agora. E o amanhã sempre vai ser proporcional às minhas atitudes do momento. Somos espíritos eternos, mas só vivemos o agora. É o presente de Deus, que nós não tragamos de ontem as dificuldades e que nem projetemos para o amanhã aquilo que a gente sabe que não vai chegar, se vai ou não chegar aquela oportunidade. Mas agora eu sou livre. Agora eu tenho livre-arbítrio. Agora eu posso viver esse reino de Deus em mim. O que vai acontecer amanhã depende de Deus. Que foi ontem, ficou. Eu não tenho mais como mudar. Mas agora eu posso viver meu melhor. Eu posso estar eternamente no presente, nesse reino que Deus preparou especificamente para cada um de vocês. Gente, muito obrigado. Espero que tenha conseguido deixar alguma coisa de útil para vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Mas é claro que deixou alguma coisa de útil. Não é só alguma coisa, não, um montão de coisa útil, né? Para pensar que o reino dos céus é um estado de consciência proveniente dos nossos pensamentos e atitudes, claro. Meus queridos, faltou uma coisinha que eu deixei para o finalzinho, de recadinho. A casa, ela tem duas tarefas que ocorrem aqui às terças e às quintas. Às terças-feiras é um salão, é uma oficina de artesanato, no qual as pessoas trabalham peças de artesanato que nos ajudam, inclusive, no bazar. E na quinta-feira é um enxovalzinho dos bebês recém-nascidos. Aqueles que tiverem interesse de participar, de vir, é a partir das 2h da tarde. É só bater aqui na porta, tem sempre as meninas na oficina dispostas a recebê-los. E no momento nós estamos precisando de tecidos, até para fazer enxovalzinhos de crianças. Aqueles que tiverem condição de doar serão muito bem aceitos. Ok?
Pessoal, ao final da reunião, aqueles que desejarem um passe, por favor, formem uma fila à direita e a gente só pede a caridade do silêncio. Vamos agradecer a Jesus, né? Tanto que nós recebemos aqui hoje, tantas bênçãos, né? Tanta oportunidade de repensar posturas. Isso vale ouro no mundo de hoje. Ô Jesus, Mestre querido, irmão maior, agradecemos, Jesus. Agradecemos pela oportunidade, pelo dia que tivemos, Jesus, pelos desafios vencidos e por aqueles que ainda precisamos vencer, pela orientação necessária nos momentos de incerteza e de dúvida, pelo consolo recebido nos momentos de aflição. Oh Jesus, te rogamos que continue conosco em nossos caminhos, iluminando, guiando, de maneira tal que possamos entender cada vez melhor a tua mensagem bendita. Que o amor é a única mensagem, a única língua universal e que precisamos aprender a falá-la. Ó Jesus, ampara os corações em sofrimento, aos irmãos que jazem em provas bem maiores que as nossas, que sejam iluminados, que sejam guiados, protegidos, esclarecidos, ó Divino Jesus. E te pedimos, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja.